gravado. O ICL Urgente tem uma super audiência no que a turma chama de offline, ou seja, não é no ao vivo. Então, um cumprimento para você também que está nos acompanhando aí durante a madrugada, até no dia seguinte, né? Nesse dia 27 de março, a gente traz as principais notícias com análise a quente e com as atualizações de Laura Couto num dia especial. Ela está lá na redação. Parabéns, Laura, aniversário da Laura. Obrigada, Rodrigo, obrigada. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui nos apoiando, deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e também comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje, no dia do meu aniversário, Rodrigo. Vamos lá. Ó, Laura, deu para ver até o bolo ali no cantinho, um pedacinho do bolo ali, ó, estica isso. Pronto, não, traz para a gente ver. Peraí, cadê o bolo? Aí, ó. Pronto. Parabéns, Laura. Obrigada. Você merece, é isso aí. Boa tarde para a Laura, boa tarde para você que mora nesse país em que a família Bolsonaro segue em pé de guerra nos bastidores, né? Falas, intrigas entre Eduardo, o filho que está lá nos Estados Unidos, o filho do Jair, e a Michele, que teve um papel aí para conseguir mandar o marido de volta para casa na prisão domiciliar. Eles estão se estranhando e dizem que com o Jair de volta para casa, ao lado da Michele, ele e ela, né, Jair e Michele, voltam a comandar a sucessão, colocando um pouquinho de escanteio o Flávio Bolsonaro e o próprio Eduardo. Então tem intriga para todo lado. Daqui a pouco nós vamos explicar melhor isso. O Eduardo deu a entender que quem manda é o pai dele, porque tem general e tem soldado. Ele deu a entender que a Michele é soldado raso. E olhe lá, nessa história aqui de campanha eleitoral. Já já a gente volta a falar sobre isso, as intrigas na família Bolsonaro e outros assuntos aí envolvendo também a extrema-direita. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está em casa, né, como eu falei, para cumprir prisão domiciliar. Ele recebeu alta do hospital DF Star por volta de 10 horas da manhã de hoje. Bolsonaro estava internado há 2 semanas por conta de um quadro de broncopneumonia. E aí ficou internado, foi até para a UTI, depois foi para o quarto e hoje conseguiu o que ele tanto queria, que é uma prisão domiciliar. O ex-presidente, está aí o momento em que ele sai, olha, não dá para ver direito o Jair lá dentro do carro, um aglomerado de jornalistas e ali o carro que levou o Jair Bolsonaro do hospital, carro da polícia, né? Apesar de ser paisano ali, não tem placa, não tem identificação oficial. Mas é o momento em que ele é levado do hospital para casa, né? O ex-presidente já se encontra lá no condomínio Solar de Brasília, que fica na região do Jardim Botânico, onde o Bolsonaro vai continuar cumprindo a pena como chefe da quadrilha que organizou o golpe de Estado. Esse aí é o condomínio, a entrada do condomínio. A prisão domiciliar humanitária, tem esse nome, né? Tem um prazo previsto de 90 dias, que é para ele, teoricamente, se recuperar da broncopneumonia. Mas ele que estava tão malzão, hoje já apareceu ali numas imagens, é que a gente não pode mostrar aqui, mas o helicóptero da TV Globo fez uma imagem do Jair já recebendo visita, né, de pé. Olha, se ele ficar dando muita bandeira, que foi tudo uma encenação, pode voltar para a cadeia, hein? Segundo o médico Brasil Caiado, não é possível afirmar que Bolsonaro esteja totalmente curado da pneumonia. Eles vão tentar arrastar essa pneumonia até sei lá quando, né? Ele disse, o médico, né, que o tratamento continua com fisioterapia respiratória, fisioterapia motora e reabilitação cardiopulmonar em casa. Em prisão domiciliar, Bolsonaro vai voltar a conviver com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com a filha deles, a Laura, que tem 15 anos, e com a enteada Letícia, que é filha de outro relacionamento, filha da Michele, né? A Laura Bolsonaro tem, aliás, a Laura Couto, né? A Laura Bolsonaro tem lá o pai do lado dela. E a Laura Couto está aqui na redação. É muita Laura junto, mas são bem diferentinhas, viu? Ô, Laura, você tem mais detalhes sobre a alta, né, do Jair Bolsonaro? Sim, Rodrigo, o ex-presidente Jair Bolsonaro já apareceu no jardim de casa hoje de manhã e ele estava usando um colete à prova de balas. A gente separou uma imagem, não sei se a nossa equipe já conseguiu pegar, mas como você mencionou, Rodrigo, o Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar no condomínio Solar de Brasília. E com o morador presidiário de volta à rotina do condomínio, a administração compartilhou um comunicado para os vizinhos
vizinhos com uma série de restrições e também novas regras que precisam ser cumpridas, já que o Bolsonaro está lá. Então, o condomínio vai passar a ter monitoramento 24 horas na área externa à residência do Bolsonaro e também estão proibidos acampamentos, manifestações ou aglomerações num raio de 1 quilômetro da casa do ex-presidente. O documento ainda pede que os moradores tenham o máximo de cuidado com a rotina de entrada e saída dos visitantes. Rodrigo. É isso. Teoricamente, ele não pode usar rede social, não pode usar celular, não pode ver rede social, né? Nada na rede social. Mas e a mulher dele pode mostrar o celular para ele? A filha, a enteada? Como é que se controla isso? Não sei. Se ele errar também, se ficar claro que é o Jair usando o celular da Michelle ou da filha, pode dar rolo para ele, pode dar ruim para ele. E Jair Bolsonaro, se mantém afastado de ferro de solda. Não vai querer arrancar a tornozeleira com solda que vai dar ruim para você, hein? É bom avisar, porque ele, da outra vez, parece que não entendeu bem. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que o mérito da obtenção dessa prisão domiciliar para o marido dela é de todos que foram procurar o ministro Alexandre de Moraes. Ela quis dividir esse mérito, né? Ela disse assim: não tem uma pessoa que tirou o Bolsonaro da prisão, são várias. Ela quis se mostrar humilde, dizer que ela não colhe sozinha os louros por essa vitória, que é uma vitória, né, para a família. A fala acontece depois da Michelle ter saído com a imagem de que foi a grande vitoriosa no episódio, já que o Jair conseguiu a domiciliar depois de uma visita que ela fez sozinha ao ministro Alexandre de Moraes para dar aquele empurrãozinho final para liberar o Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Questionada sobre uma possível candidatura nas eleições deste ano, a Michelle afirmou que por hora ela está política zero. Não quero saber de política. Tá bom, a gente vai acreditar, mas foi a frase da Michelle Bolsonaro. Bom, vamos sair aqui da família Bolsonaro e falar do Congresso Nacional. Hoje um grande circo armado na CPMI do INSS. É importante investigar desvio, né, falcatrua contra os aposentados? Sim, obviamente que sim, e a gente defende que haja investigação. Mas o que alguns parlamentares da direita e da extrema-direita, a começar por esse que está ali na foto, que é o senador Carlos Viana, eles armaram no Congresso, é um circo da pior qualidade. E ele, o Carlos Viana, tinha que estar sendo investigado, e não no papel de investigador, porque ele é suspeito de mandar dinheiro, né, num outro caso envolvendo a Igreja da Lagoinha. A comissão mista iniciou hoje, essa aí do INSS, a leitura e análise do relatório final apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, ligado ao Arthur Lira. Então vocês imaginam o nível desse relator. Vale lembrar que o encerramento abrupto da CPMI aconteceu porque o STF derrubou aquela decisão do André Mendonça, ministro bolsonarista, que queria estender o funcionamento da CPMI. Aí, por 8-2, os ministros entenderam que essa prorrogação não fazia sentido, ainda mais por decisão de um ministro de um outro poder. Então mandaram encerrar, porque a decisão do Congresso era encerrar, né? O Mendonça, portanto, saiu derrotado lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, vamos voltar para a história do relatório mesmo, que hoje o que interessa é isso. Então, o Mendonça perdeu, a CPMI acaba, então eles estão correndo para aprovar um relatório. Parece que o documento é gigantesco, não é isso, Laura? A sessão começou, parou, vai ser retomada. Conta pra gente mais detalhes, por favor. Sim, Rodrigo, tem bastante gente na lista da CPMI do INSS. Mais precisamente aqui, o relator da comissão pediu o indiciamento de 216 pessoas. E entre vários nomes estão o de Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, que é o filho do presidente Lula, o senador Weverton Rocha, do PDT, o ex-ministro da Previdência Carlos Lupe, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o conhecido como careca do INSS, e, claro, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que aparentemente está em todas as histórias agora, né, Rodrigo? Vale lembrar que o relatório ainda precisa ser votado pela comissão para se tornar o parecer final do colegiado. É isso, esse relator da CPMI defendeu hoje que a advocacia do Senado peça à Justiça a prisão preventiva de Lulinha, filho do presidente Lula, né? Em razão de indícios concretos, segundo ele, de possibilidade de fuga do filho do presidente para escapar de punições. Então é um circo total, né? Eles quebraram o sigilo do Lulinha, quebraram de maneira coletiva, com um monte de gente junto, de maneira ilegal até. Não acharam nada na quebra de sigilo e agora estão querendo que ele seja preso. É parte da campanha eleitoral.
Em resposta, a defesa de Lulinha divulgou uma nota em que diz que a proposta de indiciamento só revela o caráter eleitoral da atuação do relator, deputado Alfredo Gaspar. Bom, com todo esse caos, né, nem precisa dizer que o governo articula nos bastidores para barrar esse relatório final. Hein, Laura? A tentativa do governo é fazer um outro relatório, é isso, né? Sim, Rodrigo. Nos 45 do segundo tempo, aí, final da CPMI e do INSS, os partidos da base e também do Centrão promoveram uma espécie de série de trocas na composição do colegiado para tentar garantir votos suficientes para rejeitar o relatório do deputado Alfredo Gaspar, já que não tem um consenso na CPMI sobre esse texto. Então, as mudanças começaram já na quarta-feira e se estenderam até amanhã de hoje, com trocas em partidos como PT, PP e PSD. Mas, além de pressionar contra o parecer do Gaspar, a ideia das substituições também é votar um relatório paralelo, Rodrigo. A base do governo deve propor o indiciamento de pessoas ligadas à direita, nesse relatório paralelo, com suposto envolvimento no esquema de fraude do INSS e também no caso do Banco Master, Rodrigo. É isso, Laura. E como eu já adiantei aqui, o que não podia faltar na CPMI é conduzida por um senador de baixo nível como é o Carlos Viana e com um relator que me parece que beira picaretagem como esse Gaspar, o que não podia faltar era circo e barraco, e nós vimos hoje bastante. Daqui a pouco nós vamos mostrar as imagens, mas antes eu queria dar uma explicação aqui. Quem provocou o bate-boca foi o próprio relator, esse Alfredo Gaspar, né? Antes de iniciar a leitura do relatório final, ele quis responder ao Gilmar Mendes, ministro do Supremo, né, que ontem fez uma dura reprimenda a esses congressistas aí por esse circo que fazem. Disse o Gilmar Mendes que eles agem de maneira ilegal na CPMI, quebrando sigilo de maneira coletiva. Ele disse que é deplorável e criminoso o que foi feito pela CPMI. O Alfredo Gaspar tentou responder ao Gilmar Mendes. Mas vamos ver então o que o Gilmar Mendes falou. A gente separou a fala do Gilmar Mendes, que foi muito dura ontem. Depois eu volto para a CPMI e para esse deputado Gaspar lá de Alagoas. Vamos lá, Gilmar Mendes primeiro, por favor. É deplorável que quebrem sigilo e divulguem. Vazem. Abominável. Abominável. É criminoso. É crime, mas se vale exatamente de se tratar de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso Vocaro, em que uma conversa íntima era divulgado para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido. Lamentável que isso tenha ocorrido. Criminoso que isso tenha ocorrido. Deplorável, lamentável, criminoso, disse o Gilmar Mendes, sem citar nomes, mas estava se referindo aos parlamentares. O Alfredo Gaspar vestiu a carapuça e respondeu ao Gilmar Mendes usando uma frase antiga do ex-ministro Barroso em que ele batia a boca com o Gilmar Mendes. O Gaspar disse que era poesia essa crítica do Barroso contra o Gilmar Mendes. E aí foi aplaudido pelos bolsonaristas, pela extrema-direita, num circo danado, rolando lá na CPMI. Aí a gente pode rodar as imagens aqui, sem o áudio, mas com as imagens. Esse aqui é o tal do Gaspar, Alfredo Gaspar. Esse é o presidente, o Viana, Carlos Viana. E aqui está o circo da turma da extrema-direita. Ele ali provocando o Gilmar Mendes, usou palavras lamentáveis. Olha aí o outro lá do Partido Novo. Assim, a turma da cafagestagem mesmo, sabe assim? Ele, inclusive, usou uma expressão chula, baixa. Fez uma espécie de uma metáfora com algo que não se deve fazer. Falou de estupro. E falou, eu estupro. Falou isso, esse sujeito aqui. Uma espécie de louvação ao estupro, disse esse Gaspar. Eu não vou rodar aqui porque é uma baixaria, mas a gente tem que registrar. O deputado Lindbergh Farias enfrentou, quase que sozinho, essa turma do circo e da baixaria. Isso é que rolou ali. E essa gente é que ontem recebeu essa reprimenda muito bem dada
pelo Gilmar Mendes. Então, em vez da gente rodar a baixaria desse sujeito aqui, nós temos que mostrar o que o Gilmar Mendes disse sobre eles. E nessa, eu discordo muita coisa do Gilmar Mendes, mas nisso aqui, o Gilmar Mendes está certíssimo. Criminoso, lamentável, abominável o que fazem esses parlamentares. Bom, antes de voltar para o noticiário, seguir adiante aqui com o noticiário do Banco Master, eu queria retornar à família Bolsonaro, porque ficou faltando uma parte aqui. Justamente, eu disse lá no começo do programa, que há um racha, uma disputa seríssima na família Bolsonaro. Então eles estão armando esse circo, os bolsonaristas estão animados com a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas tem uma briga entre eles. Em entrevista ao UOL, o filho 03, Eduardo Bolsonaro, está aí na tela, criticou a postura da Michele. Isso, olha, no dia em que o pai está voltando para casa. Ele criticou a postura da Michele por interferir nas articulações políticas do grupo da extrema-direita. Para Eduardo, Michele não deveria ficar irritada por ser excluída da escolha do sucessor de Jair, que acabou sendo o Flávio Bolsonaro, pelo menos nesse momento. O ex-deputado Eduardo, fugitivo lá nos Estados Unidos, afirmou que a decisão não tinha mesmo que passar pela primeira-dama coisa nenhuma. Falou mesmo. Ele disse, abre aspas, a decisão para a candidatura à presidência feita por Jair Bolsonaro não tinha essencialmente que passar por ela. Um partido é uma hierarquia. Tem que ter general, coronel e a tropa ali embaixo. Traduzindo, o general é o Jair, os coronéis são o Flávio e o Eduardo, e a tropa lá embaixo é a Michele. É a visão que eles têm. O Jair não disse certa vez que teve uma filha que foi uma fraquejada? Então, mulher para eles é isso, é fraquejada, é tropa lá embaixo. Isso expõe o nível de desconfiança que existe entre os filhos em relação à primeira-dama. Então, é algo realmente para a gente acompanhar. Ainda pode ter desdobramento essa disputa. Os filhos desconfiam que a Michele ainda quer armar a possibilidade de uma outra chapa, tendo Tarcísio presidente e ela, Michele, talvez como a vice. E isso é que está agora em disputa dentro daquela casa lá no condomínio em Brasília, e o Eduardo está ecoando isso tudo. Eles gostam de uma briga, né? Então vamos voltar, saímos da família Bolsonaro e vamos retomar aqui o noticiário do Banco Master, atualizações aqui de hoje. Gente, é mais um banco no fundo do poço. Parece repetição. Mas além do Master, a gente já teve mais uns 2 ou 3 bancos aí ligados a esse escândalo quebrando, né? O Banco Central determinou hoje a liquidação deste banco aqui, a instituição de pagamentos Entrepay, e consequentemente das outras participantes do conglomerado. O grupo em si é um peixe pequeno no mercado financeiro. Mas o dono por trás das instituições é alguém que a gente conhece bem. E aí a Laura vai trazer detalhes sobre essa liquidação de hoje. Parece que é uma por dia, né, Laura? Rodrigo, parece que a gente está vivendo o dia da marmota. Todo dia um banco pequeno aparece quebrado e o Daniel Vorcaro, curiosamente, está envolvido na história. Pois é, para surpresa de 0 pessoas, as autoridades brasileiras suspeitam que o dono oculto da Entrepay é nada mais, nada menos que o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. A história é o seguinte, o diretor da Entrepay, que se chama Antônio Carlos Freixo Júnior, ele é visto nos bastidores como um operador que usava a infraestrutura desse conglomerado em benefício do Vorcaro. E segundo as pessoas que acompanham as investigações, as suspeitas são de que as relações do Vorcaro com a Entrepay seguiam o mesmo modelo das ligações do Banco Master com a Reag Investimentos. Isso porque uma série de fundos da gestora também foi usada em esquemas de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Rodrigo. E essas ações são investigadas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. Pois é, já teve a Reag, né, liquidada, o próprio Banco Master, tem até o banco do Edir Macedo, que não tem a ver com isso aqui, mas que seguia uma modalidade parecida e está ameaçado de quebra, e agora tem esse aqui, tem até um nome, né? A sonoridade desse nome é meio esquisita, né? Entrepay, é isso mesmo, Entrepay é o nome do banco liquidado pelo BC hoje. Falando em Daniel Vorcaro, a defesa do banqueiro pediu para que a Justiça dos Estados Unidos emita uma ordem de proteção proibindo ou limitando as buscas por informações sobre os seus ativos pessoais, porque ele está com medo do que ele tem lá nos Estados Unidos ser
envolvido aí nas investigações, né? Todos os bens do Forcaro nos Estados Unidos foram alvo de medidas restritivas e bloqueios. A lista é grande. Inclui mansões em Miami que não estão em seu nome, mas sim em nome de empresas localizadas em paraísos fiscais. Ele está tentando salvar o que der, né, desse império que foi muito curto, né, e que já desmoronou. E agora, será que ele salva alguma coisa? Deve ter dinheiro escondido em vários paraísos fiscais por aí, né? Muito paraíso fiscal por aí, imóvel em nome de terceiros, barco, quadros, né? Uma riqueza que se dissolveu em boa parte, mas ele vai tentar salvar o que for possível. Bom, vamos virar a página da extrema-direita e do mercado bandido e vamos falar aqui das eleições que estão batendo a porta e estão preocupando o governo Lula. O presidente não quer ficar para trás, você viu que nas últimas pesquisas a Lula em primeiro no primeiro turno, mas um empate no segundo turno, né? O presidente cobrou pressa dos aliados na estruturação da pré-campanha. Isso aconteceu durante uma reunião no Palácio da Alvorada na última segunda-feira, mas vazou só hoje, né? A instrução vem no momento em que o seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro, ganha terreno nas pesquisas de intenção de voto. Laura, por favor. Rodrigo, segundo relatos, o presidente Lula deu sinais de frustração com os resultados dos levantamentos eleitorais e também com a dificuldade da conversão das ações do governo em votos. O Lula reclamou da falta de energia para reagir à ofensiva bolsonarista. E nos dias seguintes a esse encontro, a cúpula do PT instruiu os deputados do partido para acirrar o embate político com a oposição, focando principalmente no caso do Banco Master. Vale dizer que as pesquisas recentes que atribuem ao governo parte relevante da responsabilidade pelo escândalo do Master chegaram ao gabinete do Lula com um alerta de perigo, assim, para a pré-campanha. Agora, a orientação é aumentar a repercussão das declarações do Lula sobre o tema e também colar o escândalo do Banco Master, da fraude financeira, no bolsonarismo, Rodrigo. Pois é, Laura, por isso que não foi à toa aquele PowerPoint feito lá na Globo News, né? Não foi à toa. Faz parte dessa tentativa que, por enquanto, é razoavelmente bem sucedida de transformar o escândalo do Master, que é um escândalo de responsabilidade do mercado financeiro, do Banco Central, presidido pelo Campos Neto, bolsonarista, e de políticos do Centrão e da direita bolsonarista, transformar isso num escândalo do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula, que não tem nada a ver com essa história. Ah, mas tem um ou outro da esquerda e do PT que pode estar envolvido. Pode, né? Como figura individual. Mas quem mandou liquidar o Banco Master foi o Banco Central na gestão do Lula. A Polícia Federal na gestão do Lula foi para cima disso. Então, é incrível que a direita tenha conseguido, desta forma, colar o Lula num escândalo que não é do Lula. E isso estava lá no PowerPoint da Globo. Por isso que não é à toa. Alguém operou ali dentro e a Globo depois vem pedir desculpas e tal. Já já a gente vai voltar a esse tema. O Supremo Tribunal Federal autorizou voto secreto para a eleição indireta do novo governador do Rio. Você está acompanhando, né? Balbúrdia, no Rio de Janeiro. A proposta foi pautada pelo relator Luiz Fux. Os ministros do Supremo, porém, divergiram de Fux e mantiveram um prazo de 24 horas para desincompatibilização de candidatos, ou seja, para que os ocupantes de cargos públicos deixem suas funções antes de disputar o pleito. Então vai ser eleição indireta mesmo. É isso, né? Eleição indireta para eleger, eleição indireta para escolher, né, um mandato tampão de governador até o fim do ano. E depois eleição direta em outubro, né? A eleição normal que vai acontecer em todo o Brasil. Bom, e houve mais reviravoltas aí na sucessão no governo do Rio de Janeiro. Ô, Laura, a gente teve um governador que não ficou 24 horas na cadeira. Pelo menos escapou, por enquanto, de ser mais um na lista dos que vão presos, que vão ser empichados e tal. Mas ele foi governador por menos de 24 horas. Que loucura isso no Rio. Pois é, Rodrigo, tá uma bagunça, né? Olha só o que aconteceu. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a sessão que elegeu o deputado Douglas Ruas, do Partido Liberal, como novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Com essa vitória de ontem, o Ruas poderia assumir interinamente também o governo do estado, já que está vago desde a renúncia do Cláudio Castro. E hoje quem ocupa a vaga é o desembargador do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que aconteceu foi que a desembargadora Sueli Lopes considerou a eleição irregular e concedeu a liminar suspendendo todos os atos e também as decisões dos deputados da Alerj. Com isso, o atual presidente em exercício, que é o Guilherme Delaroy, do Partido Liberal também, assim como Ruas, vai continuar no cargo da Alerj. Rodrigo. É isso. Então, por enquanto, fica lá o desembargador, um cara que é do Tribunal de Justiça, que não é governador, não foi eleito para isso, sentado na cadeira ali, só para o Estado não ficar completamente acéfalo. Mas não tem governo. O Rio de Janeiro está sem governo. Tem um governador cumprindo tabela ali.
Quando tiver a eleição indireta, aí vai sentar um governador até a eleição nesta cadeira. E ontem esse Douglas Ruas foi eleito presidente da Alerj e ele queria sentar na cadeira de governador na marra, como presidente da Alerj. Bagunça, me lembra a Argentina naquela fase lá, que teve o Corralito, que o dinheiro foi preso, que o presidente renunciou, tiveram 5 presidentes em 7 dias, uma coisa assim. Então o Rio de Janeiro está um caos político. Bom, eu falei agora há pouco de como é que esse caso Master acabou grudando em parte no STF e um pouco também no Lula. O caso do PowerPoint da mentira e da vergonha exibido pela Globo segue dando o que falar. Olha só isso, gente. Hoje, um segundo editor foi demitido por estar envolvido no episódio. Sabe aquele famoso assim? A culpa é do editor. Demite aí um aí. Bom, a cúpula da emissora, assim, não tem responsabilidade nenhuma, leva ao ar um documento daquela gravidade. Eu trabalhei na Globo por 12 anos. Nada desta gravidade era colocado no ar sem que a direção da emissora aprovasse palavra por palavra. Ou mudou muito o jornalismo da Globo, o que eu duvido, ou estão mentindo. E estão botando a culpa no editor. Ele não entendeu bem a ordem e executou de maneira equivocada. A cúpula da Globo segue fazendo uma suposta investigação interna para apurar o que levou à exibição daquela arte, daquele quadro mentiroso que ligava o Lula diretamente ao caso Master, poupando Jair Bolsonaro, que recebeu dinheiro do Zetel, Tarcísio de Freitas, que recebeu dinheiro do Zetel, União Brasil, partido, e botando a estrela do PT lá no meio, que é o grande chamariz para os bolsonaristas usarem na campanha eleitoral. Foi instaurada uma investigação pelo compliance da Globo. Compliance, que palavra bonita. Segundo o portal TV Pop, outras mudanças seguem sendo avaliadas pela Globo. O clima é de tensão na redação, já que o caso do PowerPoint implodiu a confiança que os executivos da cúpula do canal tinham na equipe do Estúdio I. E a Andréa Sadi, a apresentadora, pediu desculpas, disse que estava errado, mas não corrigiu, não falou o que estava errado. Isso é que ficou estranho, a gente mostrou isso aqui no ICL. E a hora que foi para o ar, a Andréa Sadi, pode até botar de volta aqui, por favor, pessoal, a foto, né? Se vocês puderem, aqui no telão. A Andréa Sadi, quando foi para o ar, ela não podia, como âncora, falar, tá errado isso daqui. Vamos tirar e a gente vai tentar fazer um quadro melhorzinho. Eles ficaram 15 minutos falando. O editor errou e eles ficaram 15 minutos repisando o erro. E a culpa é do editor? Né? Estranho. Estranho nada, né? Porque a Globo repete isso a cada eleição. Está feito o registro. Pessoal, futebol também é política, como nós sabemos desde a democracia corintiana, né? Hoje a seleção masculina de futebol do Irã entrou em campo no amistoso contra a Nigéria, usando braçadeiras pretas e segurando mochilas escolares. Que protesto, que lembrança forte, né? Segundo um dirigente da seleção iraniana, o movimento foi um protesto contra aquele bombardeio criminoso dos Estados Unidos e de Israel contra uma escola feminina de crianças. Foram assassinadas no primeiro dia de guerra. Crime de guerra. 175 crianças assassinadas. Então estão aí as mochilas levadas pelos jogadores iranianos para lembrar que Israel e Estados Unidos são estados criminosos e fora da lei. Estão dizendo, vamos libertar o Irã de uma ditadura. É assim que você liberta? Massacrando as crianças do outro país? Não é libertar coisa nenhuma. Eles estão de olho no petróleo e Israel está de olho no seu projeto de dominação no Oriente Médio. Um estado criminoso, o Estado de Israel. Não se sabe ainda se o Irã vai participar da Copa do Mundo. Isso aí foi um amistoso na data FIFA e o Irã não tem clima, evidentemente, para jogar nos Estados Unidos. Talvez no México, porque a Copa acontece nos três ali, México, Estados Unidos e Canadá. Então é isso que está sendo negociado e está feito o registro aqui desse protesto dos jogadores do Irã. Laura Coccio, no dia do seu aniversário, cumprindo aqui a função mais uma vez muito bem, Laura, Valeu. Parabéns. Obrigada, Rodrigo, obrigada. Até semana que vem, bom fim de semana para todo mundo. Um ótimo fim de semana, comemore muito, Laura, você merece aí. Pessoal, o Banco Master, a gente fala tanto do Master, né, já é o maior escândalo financeiro da história brasileira e a equipe do ICL preparou um documentário, está ficando pronto. O golpe do Banco Master, para você entender, né? Cada dia a gente fala de um personagem, de um desdobramento, de um banco ligado ao Master, de um personagem novo.
Você se inscreve aqui ó, em iclurgente.com.br. iclurgente.com.br. Vai abrir um campo que você põe o seu e-mail e no dia 31 de março a nossa equipe te manda um aviso pelo e-mail. É hoje o documentário. Você se inscreve então nesse link, iclurgente.com.br, e assiste o Golpe do Banco Master. Eduardo Moreira, Débora Maganha, toda a nossa equipe de edição, nossos produtores, preparando, ajudando a você a entender esse emaranhado e a montar esse quebra-cabeça, o Golpe do Banco Master. Tá feito o convite, é na semana que vem, sexta-feira, mas vem aí o N2 ainda com a Gabi Varela, o Chico Sá e toda a nossa equipe. O ICL Urgente volta segunda-feira. Valeu, gente. Galera, esquece o que tá todo mundo te falando de Banco Master. Ninguém entendeu ainda o que esse golpe tinha de diferente de todos os outros. E quando eu digo todos os outros, não é do Brasil não, do mundo inteiro. A genialidade do mal que existia por trás desse golpe e por que ele conseguiu ficar tão grande e aí sim comprar a influência de tanta gente poderosa. A gente fez um documentário para te explicar. Pela primeira vez, vai mudar completamente a percepção do país sobre como foi esse golpe. O documentário vai passar dia 31 de março, terça-feira às 8 horas da noite. Não perde essa não. Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais! Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.